Glória a Deus, mais uma live, graças a Deus, coisa linda, mais um dia que estamos juntos, hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui, domingo, para o nosso 17º dia de propósito. Gente, sejam bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui nos meus stories. Pronto, sejam bem-vindos para o nosso mais um dia de propósito, 10º dia de propósito, onde nós iremos destrinchar mais um capítulo de Jó, né? Estamos aí há 42 dias lendo um versículo por dia. Hoje nós estamos num horário um pouquinho mais tarde, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco, eu creio que o Senhor também vai ministrar no seu coração e eu tenho certeza que será um momento especial, um momento onde você vai ser impactado pelo poder dessa palavra. Amém? Então já chega, curte bastante a live, chama mais pessoas. É um propósito assim que eu falo que nunca eu imaginaria que Jó poderia ser tão essencial, porque às vezes a gente passa por Jó e a gente se apega a detalhes que realmente todo mundo fala, mas quando você discorre Jó, você deixa Jó ler você não fica da mesma forma. Você fica totalmente transformado. Então, assim, é um momento muito especial. Então, se achega, se aprume, chame mais pessoas, principalmente compartilhe essa live com mais pessoas. Hoje é um horário totalmente diferente, mas eu tenho certeza que vai continuar impactando e chamando mais vidas para aqui pro reino. Amém? Quem tá aqui pela primeira vez, gente, tem aqui gente aqui pela primeira vez, gente que caiu aqui na live de paraquedas, mas saiba que se você tá aqui nessa live, tem um propósito. Nada que acontece, nada que passa aqui é em vão, então tem um objetivo, um propósito de você estar nessa live. Bem-vinda, Carol, seja muito bem-vinda. Se você tá aqui, minha amada, significa que Deus quer muito falar com você. Eu te aconselho a pegar caneta e papel, ficar aqui, porque vai ser um momento muito especial para sua vida. Então saiba que você não está solta no mundo e o fato do Senhor apresentar essa live para você no dia de hoje é porque Ele quer falar com a sua vida e principalmente impactar a sua história. Esse propósito de 42 dias, na verdade a gente está finalizando uma saga que a gente fez de sabedoria. O Senhor fala que a sabedoria ela é tão importante pra gente, ela é tão importante no nível que ela dá pra gente vida, ela devolve vida, dá vitalidade para os nossos ossos, dá energia para tudo que a gente precisa. Então, se nós buscássemos a sabedoria, igual nós buscamos, por exemplo, ter um emprego dos sonhos, ter uma profissão dos sonhos, ter tudo dos sonhos, nós nunca viveríamos sem buscar a sabedoria. E o mais interessante é que a sabedoria que você busca hoje, ela serve para hoje. Bem-vindo, Gui. Deus abençoe sua vida. Ela serve para hoje. Ela não serve para amanhã. Então, todos os dias você precisa buscar um pouquinho de sabedoria para o dia de hoje, para permanecer hoje, para suportar as pressões que virão hoje e principalmente para suportar as coisas, as tentações, até as dificuldades que tem no dia. Então, é hoje. Se o Senhor te convida para vir aqui hoje, é porque hoje Ele quer te dar um pouquinho dessa sabedoria. Bem-vindo, Marco. Deus abençoe sua vida. Vem se achegando aqui, eu sei que hoje é um horário excepcional, né? Quem tá acostumado aqui, Ronaldo também, sejam bem-vindos. Obrigada por ativar o Hurt Me, Deus abençoe a vida de vocês. E pra quem tá chegando aqui, não é o nosso horário de fazer live é às 6 da manhã. Mas, gente, tava tão cansada que eu precisava descansar um pouquinho mais. Eu falei assim, amém, Deus sabe de todas as coisas e Ele preparou. E eu sei que tem pessoas aqui que vão precisar ouvir o que será ministrado aqui, amém? E aí, quando a gente começa, antes da gente de fato adentrar, e eu vou começar a orar, quero orar aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse capítulo 17 de Jó. Quando a gente vê, o capítulo 17 é a continuação de um discurso de Jó, onde ele responde principalmente os amigos, pela falta de empatia desses amigos. Então ele vai responder essa pessoa. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Pronto. E aí,
quando a gente vai ver o discurso aqui, a gente vai ver que Jó, ele vai responder. Os amigos não tinham um pingo de empatia e ele vai responder esses amigos dele. E aí você vai ver que esse capítulo 17, principalmente, é um dos momentos mais sombrios que eu, Helena, considero do discurso de Jó. Porque ele tá abandonado pelos homens, ele tá abandonado por todo mundo e ainda tá sem resposta do melhor amigo dele, Deus. E ele vai falar nesse discurso, né, como que é que as pessoas ficam nesse estado. Quando você não tem resposta da sociedade, quando você não tem resposta de absolutamente nada, e você olha para Deus, você também não vê resposta. E ele vem mostrar, olha, eu tô desesperado, eu tô doente, eu perdi tudo, e ainda olho pro meu melhor amigo, eu não tenho. Pros meus amigos que deveriam me acolher, eu não tenho. Pros meus amigos que deveriam estar comigo, eu não tenho. Pros meus amigos que deveriam trazer palavras de conforto para minha vida, eu não tenho. Só que deixa eu te lembrar algo aqui muito interessante. A paz diz, seja bem-vindo. Que quando a gente tem pessoas que falam de Deus, essas pessoas que falam de Jesus, mas elas podem simplesmente não ter tido um verdadeiro encontro com Jesus. Porque eu posso muito bem aqui ficar falando de Jesus para vocês o dia inteiro e mesmo assim eu não ter tido um encontro com ele, mesmo assim a minha vida não ter sido impactada por ele, mesmo assim a minha vida não ter sido transformada por ele. Por quê? Porque eu continuo produzindo as mesmas coisas, eu continuo agindo da mesma maneira, eu continuo vivendo da mesma forma. Só que eu quero aqui te falar uma coisa que você precisa entender. Não tem ninguém que encontra Deus e não encontra o seu destino. Os amigos de Jó, eles falavam de Deus, mas eles não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Porque não tem ninguém que passe por Jesus pela vida e principalmente continue a vida da pessoa da mesma forma. Porque se os amigos de Jó tivessem tido um verdadeiro encontro com Deus, eles não falariam dessa forma. Eles não viveriam dessa forma e muito menos eles agiriam dessa forma. Então, se o Senhor te trouxe aqui e talvez você não entendeu nada do seu propósito, você não entendeu nada do que está acontecendo, hoje é o dia que o Senhor preparou para ter um encontro com você. Principalmente para mudar a sua direção, para mudar a sua rota, para mudar seus pensamentos, para mudar seu comportamento e principalmente para te apresentar algo novo. Então, se você tiver com seu coração aberto, se você tiver com a sua mente limpa e disposto a ouvir tudo que será falado aqui, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. E antes de fato da gente começar, eu quero que você feche os seus olhos. Aí onde você estiver, Helena, eu não consigo fechar os olhos, mas então só coloca a mão no seu coração, porque eu quero fazer uma oração para a gente iniciar aqui. Glória a Deus, Maurina, glória a Deus, é muito bom servir a Cristo. Não é fácil, mas é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Eu sou testemunha, a Maurina tá aqui, é testemunha, e eu tenho certeza que várias pessoas aqui que tiveram um encontro com Jesus vão falar assim, Helena, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu vivia na prostituição, eu não vivo mais, porque ele não fala para você vir aqui perfeito. Não, ele fala, vem como você tá. Confia no processo que eu transformo. Então, você chega aqui fumando drogas? Não vai fumar mais. Você chega aqui falando palavrão? Não vai falar mais. É ele que purifica. E aí, quando você entende isso, você entende que colocá-lo dentro de uma religião ou de coisas tão pequenas que o ser humano coloca, é você reduzir a Deus a dogmas humanos. É você reduzir o poder dele a dogmas humanos, que era exatamente o que os amigos de Jó faziam. Eles sabiam de uma teologia e dentro dessa teologia que eles tinham, eles tentavam reduzir a Deus, como se eles soubessem de absolutamente tudo. Mas Deus estava irado, praticamente, com as falas deles, porque no capítulo 42 a gente vai ver Deus simplesmente reprovando, rejeitando totalmente os amigos dele pelas falas, o comportamento e principalmente do que eles falavam de Deus, porque eles pegavam verdades absolutas de Deus e transformavam essas verdades para aplicar na vida de Jó. E muitas vezes vai ser isso que você vai ver, pessoas falando em nome de Deus e reduzindo ele ou fazendo uma aplicabilidade errada, para o momento errado, na hora errada, da forma errada. Então, hoje é o dia que o Senhor escolheu para falar com você, para
ministrar na sua vida e vem aqui com o coração aberto, com o coração disponível, porque eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Amém? Já te peço, curta bastante a live. Também compartilhe com seus amigos, porque aqui eu sempre falo, a gente está numa plataforma que ela não entende as nossas boas intenções, ela vai entender as nossas ações. E se você vê que essa live é relevante, compartilha com mais pessoas, vocês verem aqui nos comentários, né? Alguns eu consigo filtrar, outros eu não consigo filtrar. Então é uma plataforma que precisa ser alcançada por Cristo. Pessoas estão doentes, pessoas estão vivendo a sua vida totalmente... A gente não sabe nem falar. Precisam ser libertos também. Então, se nós encontramos essa liberdade, nós precisamos apregoar essa liberdade. Então, a forma que a gente tem de apregoar é compartilhe com mais pessoas, compartilhe com o máximo de gente. Quantas pessoas têm sido transformadas porque você compartilhou. Uma pessoa compartilhou e aí eu recebo o testemunho. Olha, Helena, eu tô conseguindo dormir, eu tô conseguindo ser transformado. Eu tô conseguindo aqui ser renovado através da palavra, eu tenho conseguido parar de tomar remédio. Isso daqui, gente, nada mais é do que o poder da palavra em ação. O poder da palavra transformando as vidas das pessoas. E, basicamente, nós temos que fazer isso. Nós temos que levar um pouco de pão pro nosso amigo que tá precisando de pão. E até aqueles que achavam que não precisavam de pão, quando ele entra em contato com esse evangelho, vai falar assim: uau, eu quero experienciar do que essa menina tá falando, eu quero experienciar da fé que ela tá falando, eu quero experienciar da vida que ela tá falando. E é exatamente isso que a gente tá fazendo. Quando Deus colocou no meu coração que eu precisava compartilhar os meus momentos de devocionais, era justamente isso. Porque as pessoas achavam que os seus momentos de devocionais deveriam ser peso. Os seus momentos de devocionais deveriam ser momentos ruins, pesados, onde os nossos momentos de devocionais deveriam ser os melhores momentos. Os momentos onde nós iríamos falar com o nosso Pai, onde nós iríamos ouvir a voz dele e teríamos direção para o nosso dia. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração aqui. Amém? Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor nos chamou como primícia, Senhor, e como primícia que nós possamos ser primícias para a vida de outras pessoas. Que eu possa ser primícia para a vida de cada um dos meus irmãos que está nessa live. Que possamos, Senhor, ser cheios da graça, do conhecimento, da verdade que cura, que liberta, que salva, que restaura, Senhor. Venha sobre nós nessa tarde, venha sobre a vida de cada um, do Gui, do Rodrigues, de todo mundo, do Marcelo que está aqui, da Maurina. Senhor, venha na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que a sua palavra fale poderosamente nos nossos corações, que a sua palavra ela possa ser ministrada, que a sua palavra ela possa ser transformada aqui no coração, na vida de cada uma aqui, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por cada alma que está nessa live, por cada pessoa que está nessa live, que o Senhor possa poderosamente transformar esses corações, que o Senhor possa poderosamente operar, Senhor, milagres, porque eu creio no poder que tem na Tua palavra, eu creio no poder que nós temos de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma online. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar, restaurar, libertar pessoas de vícios, tirar pessoas da depressão, tirar pessoas que estão vivendo em modo de ansiedade, Senhor, porque a Tua palavra não mente, ela não volta vazia, e hoje ela vai produzir, Senhor, o fruto que ela necessita produzir e vai alcançar a vida que ela necessita alcançar. Nós te agradecemos, te rendemos honra, glória, esteja conosco nesse momento, que tudo que nós façamos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vou ler aqui um pouco, a gente vai discorrer aqui, depois a gente vai discorrer um pouquinho a palavra, eu gosto de ler, e depois a gente vai discorrer um pouquinho. E começa assim: meu espírito está quebrado e a minha vida quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Eu estou cercado de zombadores, seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois nunca mais ninguém tomará meu partido. Fechas a mente daqueles que não têm entendimento, não permitas que eles triunfem. Traem os amigos em benefício próprio, deixa que os filhos se desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria, as pessoas cospem em meu rosto.
Meus olhos estão inchados de tanto chorar, sou apenas sombra do que eu já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem com um argumento melhor. Ainda não encontrei sábio algum em meu meio. Meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram. Os desejos do meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz, e eu descer à sepultura e arrumar a minha cama na escuridão. E se eu chamar o túmulo de meu pai e o verme de minha mãe ou irmã, onde está então a minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, a minha esperança descerá comigo à sepultura e descansarei junto no pó. Antes da gente adentrar isso aqui de fato, quando a gente vai olhar na palavra especificamente, a gente vê Jesus, quando ele está lá no Monte da Tentação, ele fala algo muito interessante pra gente, que nos dá norte. Eu sempre vou dizer que a palavra ela vai te dar um norte e você precisa entender isso. O primeiro norte que ele vai dar, ele vai falar assim, é chegado o tempo de Deus. E quando ele fala é chegado o tempo de Deus, a gente encontra aqui uma chave poderosíssima. Que chave é essa, Helena, que está escondida lá em Mateus 4,17? Ele fala, olha, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E quando eu estava lendo essa palavra, eu falei assim, mas, gente, o que é isso, né? Que essa palavra tá falando aqui. Eu sei que já ouvi muito sobre arrependimento e tal. Só que o que é isso que essa palavra tá trazendo pra gente? Quando você vê que a chave pra gente acessar o reino dos céus é simplesmente arrependimento, você começa a olhar para as coisas de uma forma totalmente diferente. E talvez, se você estiver aqui pela primeira vez, você pode estar pensando, nossa, Helena, esse ambiente aqui é uma igreja? Porque muitas pessoas chegam aqui, nossa, isso aqui tá melhor que uma igreja, nossa, isso aqui tá melhor que isso, daqui a pouco vocês estão colhendo oferta, daqui a pouco vocês estão fazendo isso. Mas deixa eu te falar, aqui, apesar de nós sermos a igreja, aqui é uma live e a oferta que eu espero aqui, exatamente, a melhor oferta que tem aqui é justamente o seu coração. O seu coração aqui totalmente envolvido e atento para o que vai sair daqui é a oferta. Essa é a primícia. Quando nós entendemos que o coração é o primeiro órgão que foi criado e é ele que nós entregamos a Deus, é ele que entregamos a Cristo, nós entendemos o que realmente nós estamos fazendo aqui. E aí você para de viver uma vida aquém e você começa a olhar exatamente o que precisa. Exatamente o que precisa. Ok, Helena, eu entendi isso que você falou, mas se Jesus falou sobre arrependimento, então que arrependimento é esse, gente? Porque a gente já entendeu, ele falou, olha, é chegado o reino do céu e é pra gente se arrepender, tá? Mas que arrependimento é esse? Vocês saberiam me dizer? Vocês já pensaram nisso? Que tipo de arrependimento é esse? Vocês têm noção? Escreve aqui pra eu ver se vocês já pensaram sobre isso. Escreve aqui. E eu gosto de fazer pergunta pra vocês, pra eu entender se o que vocês têm aprendido e principalmente como que vocês têm entendido tem feito sentido. Você já se perguntou que arrependimento é esse que Jesus está falando? Já se perguntou, gente? Ou pode falar assim, Helena, nunca me perguntei, nunca pensei, já ouvi falar, já ouvi várias vezes, li esse versículo, esse capítulo, mas eu nunca de fato pensei o que é esse arrependimento. Eu nunca cheguei assim a me aprofundar nisso. Já? Gente, escreve aqui, cadê? Vocês estão aqui? Estão aqui, gente? Estão aqui? Chega um pouquinho de delay, né? Vocês já chegaram a se pensar? Que arrependimento é esse? Chegou agorinha? Ok, vamos entender. Eu sempre acho que é relacionado a pecado. Ok, vamos lá. Quem chegou aqui agora, eu fiz uma pergunta exatamente nisso. Jesus, quando ele chega lá no Monte da Tentação, ele simplesmente fala algo que é poderoso. É chegado o reino de Deus.
E aqui nós encontramos essa verdadeira chave que é o quê? Arrependei-vos. Ele fala, olha, arrependei-vos. Então a gente entende que para a gente acessar o reino de Deus, o reino dos céus, a gente precisa de arrependimento, certo? Aqui é muito claro. Só que arrependimento é esse que Jesus está falando? Que arrependimento ele está falando pra gente? A Pri falou assim, nascer de novo. A Pri falou relacionado a pecado. Que mais? Isso é interessante, gente, pra gente começar a tirar nossa mente do automático. É interessante a gente pensar, poxa, que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse que o Senhor nos dá? Nasceu de novo, perfeito, perfeito. Então vamos aprofundar isso daqui, por quê? Pensa comigo. Quando o homem é grosso, principalmente com a sua esposa, com seus filhos, e você olha pra ele, o comportamento dele, não somente o comportamento dele, mas o homem grosso com a sua esposa, ele vira e ele não se arrepende desse comportamento. Ele acha normal ter um comportamento desse. Ou com a sua família, ou até a esposa também, né, a mulher, tem um comportamento grosso com simplesmente a família, com o esposo, com o marido, com todo mundo. E ele não sente arrependimento desse tipo de comportamento. Talvez o que ele sinta é um remorso. Você também. Às vezes, quando você peca, você não sente um arrependimento pelo seu pecado. Talvez você sinta um remorso. E aí a gente vê que tem pessoas que nesse momento, às vezes, se justifica, tem pessoas que sentem um remorso e tem pessoas que verdadeiramente elas se arrependem, gente. E qual que é o verdadeiramente se arrepende? A gente vai ver que o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir em nós uma metanoia. Metanoia, esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento e esse é o arrependimento que Cristo está falando. E quando a gente vai buscar o significado, eu acredito que todo mundo aqui saiba que o significado da palavra metanoia, principalmente no grego, é o quê? Mudança de rota. Só que aí tem algo muito interessante quando a gente vai estudando pela palavra. Quando a gente entende que isso aparece como a metanoia e principalmente vem do significado de mudança de rota, a gente vai ver que a Bíblia inteira, Deus ele vem falando e ele 7 vezes fala que se arrependeu de alguma coisa. Olha, na Bíblia vem falando 7 vezes me arrependi, me arrependi, me arrependi. E curiosa como eu fui, né? Eu fiquei pensando, eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu sou um pouco curiosa. Como que é possível o Criador do Universo, gente, se arrepender de algo? Como que é possível ele se arrepender de alguma coisa? Porque tem versos lá que fala, Deus se arrependeu do homem. E aí ele cria um dilúvio e pá. Só que vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada nisso? Que tem alguma coisa errada nisso? Porque como a gente sabe que Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo, como que Deus soberano iria se arrepender de alguma coisa? Como que Deus iria olhar lá e falar assim, eu me arrependi? Só que, como eu falei, eu sou curiosa e aí eu fui olhar pro grego. Na verdade, eu fui olhar pro hebraico, né? Procurei no grego, no hebraico e eu fui entender. E quando eu olhei pro hebraico, a minha alma descansou. Porque quando você olha no hebraico, ele fala, está escrito, e Deus metanoia. E Deus metanoia. Então, porque, pensa comigo, se Deus ele realmente tivesse arrependido de fazer o homem, vocês acham de verdade que sobraria algum para contar a história? Vocês acham de verdade que sobraria algum homem para contar alguma história? Não sobraria. Mas a palavra fala que ele achou um justo, ele achou um homem bom, ele achou um homem que era perfeito nos seus caminhos. E desse homem ele falou assim, ai daquele que tiver do lado desse Noé. Quem tiver do lado desse Noé vai ser salvo. Ele achou um homem. Um dia Abraão ele tá lá, tem um encontro com o Senhor e basicamente o Senhor diz, eu vou destruir por causa da soberba, eu vou destruir porque não gosta de compartilhar com os mais pobres, isso está em Ezequiel, eu vou destruir porque tem um coração duro, e ele vai falando, eu vou destruir. Aí Abraão fala assim, mas Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Aí ele fala, não, se tiver 50 justos, não.
Se tiver 40, 20, 10, vai destruir? Ele fala, não. Só que, quando eu fui entendendo isso, várias abas do Windows foram abrindo na minha cabeça. E aí você vai vendo o nível de degradação que acontece. Quando uma pessoa, ela simplesmente é soberba e ela passa anos dentro desse estado de cegueira também, de soberba, esse estado ele é tão poderoso, gente, que não sobra um justo no lugar. É como se fosse uma fruta podre que vai apodrecendo todo o resto e não sobra um justo no lugar. Não sobra ninguém. E o ponto aqui, gente, que eu quero trazer para vocês, e a gente vai adentrar de fato na onde a gente precisa adentrar, mas eu preciso que vocês entendam isso, é que o arrependimento não é você simplesmente não voltar atrás, mas é você mudar a direção. É basicamente aqui, ó. Eu tô aqui falando com você, eu me arrependi. Eu vou aqui, ó, mudar a minha direção. Eu não vou falar mais aqui nessa direção, eu vou falar nessa. Esse é o verdadeiro arrependimento. É você mudar a rota para sempre, ao ponto de você não voltar naquilo que você estava fazendo. Eu sempre costumo falar do cocôzinho, né? Aonde quando você pega um pouquinho de cocô, põe ali dentro da terra, ele vira adubo, ele nunca mais volta a ser a mesma coisa. Por quê? O verdadeiro arrependimento, ele anula a possibilidade de você voltar à versão anterior que você teve. Então hoje, se você quer fazer uma autoanálise na sua vida, e aqui essa pergunta aqui é retórica, você precisa entender: será que realmente eu me arrependi dos meus pecados, dos meus atos? Ou eu só tenho tido remorso porque eu tenho medo de Deus? Porque se você se arrependeu verdadeiramente, você vai ter uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de destino, ao ponto de você nunca mais voltar para a etapa anterior que você estava. Eu lembro que teve um dia que eu tive um encontro com o Senhor dentro de uma balada. Teve um período que eu fiquei um pouco mais rebelde. E aí eu ia pra balada só por ir, gente. Nunca bebi, nunca fiz nada. E eu era a motorista da rodada, né? Carro novo, queria sair com os meus amigos, queria conhecer. E eu ia e levava minhas amigas. E eu lembro que ali naquele dia o Senhor marcou a minha vida para eu ter um encontro com Ele. Tava sentada em uma balada em Mogi das Cruzes, em São Paulo. E dentro desse lugar, eu tomando uma garrafinha de água com canudo, eu senti um vazio que parecia que meu peito estava sendo dilacerado. E eu fiz a primeira pergunta para mim: o que eu tô fazendo nesse lugar? O que eu tô fazendo nesse lugar? E ali eu tive um encontro com Deus, dentro de um lugar improvável, de uma situação improvável, em um ambiente improvável. E eu lembro que eu só queria sair daquele ambiente. O tanto que estava me fazendo mal. E quando eu decidi sair desse ambiente, eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho, eu chorei bastante. E ali eu também acredito que foi o resultado das orações da minha mãe. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim: Senhor, nunca mais eu irei a lugares que envergonham o teu nome. E ali eu tive uma metanoia. A metanoia de que eu nunca mais voltei para esses lugares. Porque ele anulou a etapa anterior que eu estava vivendo. Então, se você quer entender o que é o verdadeiro arrependimento, esse arrependimento que Jesus está falando é exatamente esse. E hoje o Senhor marcou o dia de hoje para você ter esse encontro, você ter essa metanoia, de você nunca mais voltar à etapa anterior. Se você estava vivendo uma vida a qual não agradava a Deus, não fazia absolutamente nada à vontade dele, hoje é o dia, essa é a hora. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. E vai ser um ponto de que você não vai entender. Vai ser tão violento ao ponto que você não vai conseguir se manter de pé. Você não vai conseguir pegar suas estruturas e simplesmente achar que você vai conseguir voltar. Não, vai ser ao ponto de você mudar a direção. E é isso que o Senhor quer para sua vida hoje. E aí, você vai entender por que eu tô te falando isso. Porque você vai entender que o arrependimento é um passo indispensável para você poder alcançar
um espírito quebrantado. Não tem como você alcançar um espírito quebrantado sem o arrependimento. Não tem como você ter um espírito quebrantado. E um espírito quebrantado não significa você viver na derrota, não significa você viver uma vida de tristeza, ou não significa você ter constância, porque nem sempre vai ser isso, mas é você reconhecer que você tem total dependência do Senhor. E aí você vai entender isso aqui que eu tô te falando. Porque a gente vai ver esse primeiro, no verso 1 e verso 2 de Jó, a gente vai ver um espírito quebrantado. É um espírito que está totalmente dependente do Senhor. Ele vai falar assim, ó, o meu espírito está quebrado e a minha vida está quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Eu estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Jó está aqui expressando a sua exaustão, gente. Exaustão de absolutamente tudo. Sentindo que a vida dele chegou no fim. Sentindo que a morte é a única solução. Sentindo que, em vez de consolo que ele tenha dos amigos dele, ele não tem absolutamente mais nada. Ele só tem escárnio, ele só tem zombaria, ele só tem absolutamente tudo. É isso que ele recebe dos amigos. E aqui eu já falei para vocês. Os amigos de Jó eram amigos de Jó? Eram, gente. Só que a partir do momento que os amigos de Jó, eles não falam de Deus, mas não foram transformados pelo Senhor, não tiveram essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de rota, eles poderiam falar absolutamente todas as coisas sobre o Senhor. Ainda assim, não revelaria o coração de Deus. Faz sentido pra vocês isso aqui que eu tô falando? Tá fazendo sentido na sua cabeça? E aí, por isso que vocês vão querer sempre colocar na conta da igreja inteira uma porção de pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quem teve o encontro verdadeiro com Cristo vai carregar as marcas de Cristo. Essa pessoa não vai passar pelos ambientes e sair causando destruição. Essa pessoa não vai passar pelos ambientes pegando a sua boca e sendo lixo, pedra de tropeço para as outras pessoas. E aí vocês confundem. Por quê? A gente vai ver os frutos não vai cair longe de uma árvore. Os frutos vai cair perto dessa árvore. Só que, como a pessoa fala, eu sou de Deus, logo você coloca na conta de Deus, sendo que você precisa olhar os frutos. Você precisa olhar o que sai desse amplificador. Eu já falei. Quem está aqui há mais tempo sabe, o Senhor nos deu 5 sentidos, porque esses 5 sentidos comunicam algo. Esses 5 sentidos também é a forma dele se comunicar conosco. A sua boca é um amplificador. A pessoa pode falar de Deus, mas ainda assim com a boca dela, ela não falar. Tiago vai falar que com a nossa boca a gente abençoa e amaldiçoa. E até a nossa língua nós precisamos de Deus, para Ele poder nos ajudar a controlar. Então, se a pessoa ela não está alicerçada na rocha, em Cristo, ela logo vai ser pedra de tropeço. E a gente precisa ter essa maturidade de não colocar, principalmente a conta, em todos. Porque se a gente continuar colocando a conta em todos, a gente vai estar pecando também. E isso é muito perigoso pra gente. E aí, você vê que os amigos que era para consolar, os amigos que era para estar ali com ele, observam ele sofrendo. E se observasse, estava bom. Eles provocam Jó. Eles ficam provocando Jó com seus discursos, com as suas suposições, desvirtuam as palavras dele, ofende ele e tá tudo certo. Só que Jó, ele reconhece o seu estado. E ele não só reconhece, ele se humilha. E ele vira para Deus com sinceridade e fala, Senhor, esse é meu estado. Eu tô nesse nível. E você vai perceber que sinceridade é tão importante, porque quando a gente olha para Salmos 57:17, o rei Davi, ele vira e fala assim que Deus ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Então, aqui também nos dá outra chave pra gente ver como que a gente precisa se comportar diante de Deus. Não é diante dos homens. É diante de Deus. Só que a gente fica preocupado com os homens. A gente fica tentando mostrar uma aparência para os homens e não se preocupa com aquele que tem o poder de mandar a nossa alma para o inferno. E a gente fica muito mais numa vida superficial, fica muito mais numa vida aquém, com os discursos totalmente errados,
do que se aprofundar. Porque se a gente se aprofundar em Cristo, não tem como a gente ser do mesmo jeito. Eu e o Guilherme, a gente estava conversando, eu falei assim, Guilherme, é muito engraçado, porque quando a gente começa realmente a caminhar com Cristo, você começa a olhar com os olhos de Cristo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito direta. Só que quanto mais você vai se aprofundando em Cristo, você vai tendo mais misericórdia, você vai tendo mais graça, você vai olhando para a dor do próximo, você vai se compadecendo mais. É impossível você se aproximar de Cristo, você olhar para o seu próximo com seus olhos contaminados. E isso que acontece. Até a nossa visão sobre o próximo foi contaminada. Até a nossa visão sobre o nosso próximo foi totalmente deturpada. E nós precisamos voltar os nossos olhos, recalcular a rota, ter uma verdadeira metanoia para poder olhar para as pessoas com misericórdia, para poder olhar para as pessoas com compaixão, para poder olhar para os outros com amor. Porque se nós não olharmos, nós não tivemos um verdadeiro encontro com Cristo. Porque quando nós encontrarmos com Ele, Ele vai falar assim, ó, isso é importante pra mim. Se isso é importante pra mim, tem que ser pra você. Se isso é importante pro seu pai, tem que ser importante pra você. E aí, a gente entende que a sinceridade e a retidão tem que estar lado a lado. E você não pode chegar diante de Deus através de máscaras. Ah, Helena, mas eu não chego. Chega, porque você aprendeu junto com a sociedade a viver dessa forma. E aí você esquece de entrar no seu quarto, fechar a porta e tirar as máscaras. Você continua utilizando as máscaras. Por quê? E por que eu falo isso sem medo de errar? Porque os nossos comportamentos estão denunciando isso. Os nossos comportamentos estão simplesmente denunciando que nós continuamos chegando a Deus através de máscara. Porque se nós chegássemos a Ele com um coração realmente contrito, quebrantado, tudo seria mudado. Os nossos olhos, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso falar, o nosso jeito de andar. Absolutamente tudo seria transformado. Faz sentido? E Ele não despreza esse coração. Porque se Ele vê um coração sincero, um coração em retidão, assim como o coração de Jó, automaticamente Ele produziria em você essa metanoia que você precisa. Essa metanoia que Jesus está falando no Monte da Tentação. E esse é o segredo que todo mundo precisa entender. Quem se arrepende, gente, decide mudar de rota, quebrando o coração. Você tá entendendo isso? A pessoa que se arrepende, ela decide mudar de rota, automaticamente ela tira o coração de pedra e produz nela um coração de carne. Por isso que Satanás sempre vai produzir e vai tentar aprisionar você a continuar sempre nessa direçãozinha aqui, ó. Igual um cabresco que coloca, ó, vai ficar aqui, ó. Porque ele sabe, se você mudar de rota, pronto. Ah, Carla, se você mudar de rota, pronto, você vira uma bomba. Ah, quem? Raíssa, se você mudar de rota, pronto. Não vou deixar a Elaine descobrir nunca o propósito da vida dela, porque se ela descobrir, vai ser igual uma bomba. Entende? Porque sempre tem que deixar aqui, ó, aprisionado, sempre tem que deixar aqui, ó. Porque se descobrir, se mudar a direção, se olhar para o lado, se olhar para o outro, já era. Aí você sempre vai ficar na mesma direção, você sempre vai viver com o mesmo comportamento, você sempre vai viver com o mesmo pensamento, porque no dia que você mudar, você não tem noção. E por que você fala isso, Helena, sendo que você nem me conhece? Porque eu conheço o Deus que fez eu e que fez você, e a palavra dele não fala. Somos mais que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas, somos sua imagem e semelhança. Como imagem e semelhança, ele não é limitado. Se ele não é ilimitado, eu sou imagem e semelhança dele, por quê que eu, imagem e semelhança, seria limitada? E aí, por que eu falo que você tá assim? Porque você tá limitado. Porque se você não tivesse limitado, você já teria impactado o seu bairro, a sua cidade, todo mundo. Eu também. E aí, quando a gente acorda pra isso, a gente vê, se meu pai é ilimitado, por que eu tô vivendo uma vida tão limitada? Por que eu tô sonhando tão limitado? Por que eu tô planejando tão limitado? Porque simplesmente eu não tô tendo o verdadeiro arrependimento, eu não tô tendo a metanoia. Eu não tô tendo principalmente a comunhão de entender que ele tem mais.
Só que aqui é muito genérico, porque a gente fala assim, ele tem mais, né? Só que quanto mais, o tanto que você estiver disposto de abrir mão de quem você é, do que você faz e mudar. Mudar a rota, mudar a direção, mudar a metanoia. E aí, gente, quando isso acontece, meu Deus do céu, você vai ver Abraão, que era medroso, bobão, virando um pai. Você vai ver José, quem era José, virando governador. Você vai ver Jó aqui, um momento fraco, outra hora sendo restaurado absolutamente tudo. Vocês entendem? Esse é o segredo que todo mundo precisa aprender. Esse é o segredo que nós precisamos aprender. E aqui entra um ponto que quando eu aprendi também, explodiu minha cabeça. Quebrantamento, compaixão e misericórdia. Você vai precisar entender a diferença disso. Por quê? Você percebe quando a gente está, principalmente em uma discussão com uma pessoa, você fala e a pessoa nunca entende nada. Vamos colocar aqui nesse ambiente aqui de live que a gente tá, um exemplo. A pessoa chega aqui, por que Helena, as pessoas fazem várias perguntas, por que você não responde? Porque eu consigo, através da pergunta, sentir o cheiro da pessoa. Porque o Senhor nos deu um nariz e esse nariz é farejador. Você consegue sentir o odor e tem pergunta que fede. E eu não dou atenção para essas perguntas, porque eu sei o objetivo final dessas perguntas. E por mais que eu queira que essa alma seja resgatada, por mais que eu queira que essa alma seja transformada, a questão é, como tá fedendo demais, ela não tá com o coração aberto para o que eu vou falar, o que eu vou explicar para a vida dela, ela simplesmente não vai entender nada do que eu vou falar. Eu posso falar 1000 argumentos para ela, ela não vai entender porque a mente tá suja, o coração tá sujo, a pergunta é suja. E ela não vai entender nada. É exatamente numa discussão. Por que você vê debates? Ninguém chega no ponto, porque as pessoas estão totalmente fechadas. Elas não querem simplesmente pegar um ponto em comum e discorrerem sobre. Elas querem ganhar. Aqui era exatamente o que os amigos de Jó faziam. Eles queriam ganhar o debate. Eles não queriam chegar numa conclusão real sobre Deus, sobre o que Deus estava fazendo, sobre o que Deus estava manifestando. Um queria ganhar o diálogo do outro. Um queria embasar sua teologia em cima do outro. E aí não vai adiantar. Por isso que não adianta, e você vai precisar olhar para isso e entender que o coração, quando ele está fechado, gente, você pode ter a melhor explicação, você pode ter a melhor teologia, você pode ter o melhor ensinamento, você pode ter o melhor tudo. Nada vai funcionar. Nada vai funcionar. E aqui eu quero que você entenda isso e não só entenda, eu quero que você escreva isso. Quiser escrever aqui na live, quiser pegar caneta e papel, faça o que você quiser, mas eu quero que você entenda. Para amigos, nenhuma explicação. Nenhuma explicação para seus amigos é necessária. Os seus amigos é seus amigos e você não precisa se explicar para eles. Para os seus inimigos, gente, o que você vai fazer? O que eu vou falar aqui pra você pra simplesmente funcionar. Para os amigos, basicamente você vai falar assim, meus amigos, porque seus amigos vão falar assim, não preciso, você não precisa falar nada. Você é meu amigo, eu sei. Tamo junto, tá tudo certo. Te amo do mesmo jeito. Os seus inimigos, nenhuma prova. Você não precisa provar nada, porque pros seus inimigos, nenhuma prova vai ser suficiente. Os seus inimigos, eles não vão te perdoar. Seus inimigos, eles vão ser sempre seus inimigos. E eles simplesmente não vão ser seus inimigos no sentido de que eles odeiam você. Eles são antagônicos àquilo que Deus está fazendo. Porque quando Saulo perseguiu o povo, o que aparece a caminho de Damasco? O que acontece com ele? Saulo, por que me persegue? Não era o povo que ele perseguia, era o próprio Deus. São opositores, perfeito, Rafa. São opositores. E aí, você não precisa falar nada, você não precisa provar nada. E é exatamente nesse momento que eu entendi, abriu um looping na minha cabeça, principalmente que eu entendi que Deus abriu, se você entender isso aqui, que os amigos de Jó nesse momento não eram mais amigos de Jó, eles eram opositores. E tem pessoas que na sua caminhada você vai aprender a discernir quando elas foram amigos e quando elas foram opositores, quando elas estão sendo opositores daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por quê?
Aqui nesse momento não é Jó, gente. A gente vai começar a entender que Jó, ele começará a clamar por um fiador. Olha isso, tô toda arrepiada. Ele vai começar a clamar por um fiador. Só que não foi Jó. Foi Deus que abriu um caminho de compaixão para que Jó pudesse pedir um fiador. Porque enquanto os amigos estavam agindo como opositores, o Senhor se abria nesse caminho de compaixão e falava assim: pede, Jó, pede que eu vou dar. Vocês estão entendendo isso daqui? Esse foi o nível que estava acontecendo aqui. Aquilo que aparentemente era ruim para Jó, era o Senhor planejando. Olha isso aqui, eu tô toda arrepiada, tô me arrepiando todinha. Era o Senhor justamente olhando e falando assim: ó, eu tô abrindo um caminho, Jó, de compaixão através dos seus amigos que estão agindo como opositores daquilo que eu tô fazendo. Por isso que em Números, eu já falei isso aqui pra vocês, em Números, o que acontece em Números? Em Números, simplesmente Miriam e Arão começam a ter uma batalha, uma briga ali contra Abraão. Deus desce no meio da treta e fala: vocês querem morrer? Vocês estão falando mal de um cara que é perfeito pra mim? Perfeito no quê? Nos meus caminhos. Jó era perfeito, gente? Não, mas ele estava sendo perfeito nos caminhos que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Ele estava sendo extremamente perfeito. E os amigos estavam agindo assim como Miriam e Arão, como opositores daquilo que o Senhor estava fazendo. E aí o Senhor fala assim: ok, então peraí, eu vou abrir um caminho aqui, Jó. Você nem vai entender. Eu vou abrir um caminho aqui de compaixão para você pedir por um libertador que eu vou dar. Pede que eu vou mandar. Eu vou fazer além. E as pessoas acham que Jó é somente isso. E é muito além. Jó estava apontando para Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Ele estava apontando para a cruz. E aí a gente começa a entender. Então, quando alguém tenta... E aqui também tem um outro ponto que você precisa entender. Quando alguém tentar te parar, quando alguém tentar se opor àquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, o que você precisa fazer? Gritar mais alto. Seguir mais alto. Aumentar a velocidade para não conseguir te acompanhar. Então, enquanto as pessoas tentarem parar aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, vai mais rápido. Pedala mais rápido. A pessoa não vai te alcançar. Corre mais rápido. Põe limite neles, mas não deixa eles colocarem limite em você. Eu tava assistindo a corrida de de uma corredora lá, e aí na corrida tinha uma marcação onde colocava o último recorde. O último recorde era na linha azul. No último recorde da linha azul, ela poderia correr e ela estava correndo e todo mundo estava achando que ela precisaria correr naquele mesmo nível. Só que na primeira largada, ela passou do nível. Aí o pessoal começou a criticar ela. Falou assim: vixe, queimou largada, começou muito rápido, não vai aguentar. Só que foi passando uma volta, 2 voltas, 3 voltas e ela não foi diminuindo o ritmo. E ela estava correndo acima, à frente da marcação do último recorde. É um recorde que ninguém havia visto. Ninguém havia imaginado. E ela correndo à frente. E o pessoal que estava no começo criticando, falando: meu, ela queimou a largada, tá indo muito rápido, a outra veio com um pace mais devagar, agora ela já saiu arrancada, ela não vai aguentar no final. Ela não só correu à frente do tempo, principalmente à frente daquilo que já havia sido proposto, havia ganhado, como manteve e ainda no final finalizou e teve um sprint que a marcação ficou para trás. Você entende que quando as pessoas colocarem limites em você, você tem que somente correr? Quando as pessoas começarem a falar, você tem que simplesmente elevar a frequência, o nível, que essas pessoas não vão conseguir te alcançar? Faz sentido na sua cabeça? Só que aí não, você fica aqui, ó, na mesma frequência. Mesma frequência. E Jó o tempo inteiro tá mostrando, enquanto os amigos ficavam aqui, ele fazia assim, ó, vou elevar o nível. Estão me criticando? Vou pedir um fiador. Estão falando que eu tenho pecado? Vou subir o nível. Vou sair daqui, ó. Vão, ó, ficar de blá, blá, blá aí no meu ouvido. Vão ficar aqui, eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, eu vou aqui. E ele começa
aqui no verso 3, pedir um fiador para Deus, um mediador. E ele fala, dá-me a garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará o meu partido. Tá fazendo sentido isso aqui na cabeça de vocês, gente? Tá fazendo sentido isso daqui? E ele fala, dá-me a garantia de que ninguém vai tomar o meu partido. Porque aqui embaixo, Deus, já era. Seja o meu fiador. E sabe o que é ser o fiador? É você até ter o dinheiro, mas você não tem um nome, você não tem um poder, você não tem a garantia. Aí precisa uma pessoa lá ser fiador, porque se você não tiver o dinheiro, essa pessoa vai pegar essa dívida e vai pagar. Vai pagar essa dívida. Vocês têm noção? Ele tá assim, ó, diante de um juiz. Já que o Senhor vai ser juiz, seja também meu advogado. Então, ao mesmo tempo que você vai julgar, seja o meu advogado. É isso que ele tá pedindo para Deus. Enquanto os amigos estavam acusando, ele simplesmente, ó, enquanto os amigos estavam tentando puxar ele, tô correndo mais rápido. Vocês estão com um pace de 6 minutos, eu vou pro pace de 4:30. Vão baixar para 4:30, eu vou para 3:20. Eu vou para 3:20. E aí, Jó, ele vira para Deus e fala assim, Deus, seja minha própria garantia. Seja o meu fiador. Me defenda, porque o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor é minha testemunha, só que ninguém na terra vai fazer isso por mim. Se eu olhar aqui para a terra, na situação que eu tô, na teologia que eles falam, na teologia que eles pregam, ninguém vai me defender. Ninguém vai me defender. Então seja o meu fiador, seja o meu mediador. Já que o Senhor vai ser meu juiz, seja também meu advogado. Aqui é um ponto no nível, gente, de dependência. Você entende? Olha o coração quando ele chega num nível que ele depende totalmente de Deus. Ao ponto dele falar assim, ó, ele arrisca a própria vida dele, fala, seja o meu juiz, mas também seja o meu advogado. Seja o meu advogado. E aí ele continua, fechastes a mente deles para o entendimento, mas não permita que triunfe. Basicamente ele tá falando assim, ó, os meus amigos tá cego espiritualmente. Não tem um pingo, tem a teologia na ponta da língua, mas não tem um pingo de discernimento espiritual. Não tem um pingo de discernimento espiritual. E aqui ele entende que a verdadeira sabedoria era entender o cenário, entender o contexto, entender a situação. Só que eles só estavam olhando para a teologia e principalmente fundamentando na tradição. Porque várias vezes você vai ver ele falando assim, ó, olha aqui, o que eu estou defendendo é o que os antigos defendiam, Jó. Por isso que você tem que entender que o que eu estou falando não é o que eu quero, mas é que o que há muito tempo tem sido pregado. Só que ele não tinha discernimento de olhar para aquele cenário e falar, Deus está fazendo algo novo. E aqui se as pessoas da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, da sua família, nunca teve coragem de falar isso para você, eu já te falei, Deus preparou essa live para você entrar, para você ouvir da minha boca. Deus tem feito algo novo. Através de uma metanoia, através de um comportamento que você teve, só porque você parou para assistir essa live, só porque você parou para entender isso aqui, só porque você fez isso aqui, ó. Deus tá fazendo algo novo. Só por causa do seu posicionamento. A partir de hoje, você vai ver algo novo. Você vai ver que o que a gente vive nada mais é do que algo aqui interno sendo refletido. E a partir do momento que a gente transforma aqui, todas as outras coisas serão transformadas. Todas as outras coisas serão transformadas. Todas. E aí você vai ver Jó simplesmente olhando e falando assim, ó, eles não têm, Senhor, entendimento de nada. E eu tô te falando que se for por eles, já era, eu tô condenado. Eu tô condenado de algo que eu sei que eu sou inocente, o Senhor é minha testemunha. O Senhor é a minha testemunha. E ele continua, ele vai trazer um provérbio. Ele vai trazer um provérbio e ele vai falar assim, ó, traem os amigos em benefício próprio, deixa que os filhos deles se desfaleçam de fome. Nada mais é do que Jó falando assim, olha,
Quem trai os seus amigos só para obter vantagem está traindo ruína para sua própria vida e também para a vida dos seus. Basicamente, ele fala esse provérbio pra gente. E aqui nos aponta algo. Como nós precisamos ser fiéis com os nossos amigos, mas com o nosso melhor amigo, o Senhor. Quantas vezes nós não somos fiéis a Ele? Por isso que eu comecei essa live falando de arrependimento. O arrependimento que Jesus estava falando é justamente esse, para não trairmos o nosso melhor amigo, para não trairmos aquele que foi capaz de entregar o seu filho por mim e por você. E quando nós fazemos isso, quando nós simplesmente endurecemos o nosso coração, não nos arrependemos e não mudamos de rota, porque a palavra vai falar. E a gente já aprendeu, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Porque a partir do momento que você sempre erra na mesma coisa, o seu coração é endurecido e é como se fosse feitiçaria. E vai chegando a um ponto que você vai se distanciando tanto de Deus que você não vai mais conseguir ouvir a voz dele. E por isso que o Senhor te trouxe nessa live. Não é porque ele é carrasco, é para te orientar. Falar, olha, para de errar nas mesmas coisas. Muda. Toma uma metanoia, produz uma metanoia. E parar aqui já foi o início dessa metanoia. Ouvir essa live num domingo já foi o início dessa metanoia. Você só precisa continuar, só precisa prosseguir. Ai, Helena, mas estão falando. Vai mais rápido. Mas estão tentando me parar. Sobe de nível. Mas estão tentando. Ai, você não tá sabendo. É só isso que você precisa fazer. É só isso que você precisa fazer. Só que aí muitas pessoas, elas vivem num nível que ela simplesmente vai ficar paralisada, porque ela vai pensar sempre no quê? No isolamento, na humilhação. Aqui, Jó, ele vai mostrar essa questão de isolamento, do isolar-se, de ser humilhado. E muitas vezes produzir metanoia em nós, mudança de direção, isso vai principalmente fazer com que nós mudemos de ambiente e nós somos muito apegados a coisas que Cristo já falou. Deixa pra lá, sai da tua terra, sai da tua parentela. A gente acha que é só casa, mas também é ambientes, é lugares emocionais que nós continuamos lá, onde o Senhor já falou, deixa esses lugares. Só que continua nesses ambientes de humilhação, e aí vai se isolando. E o Senhor tá falando, sai desses lugares. Vai para um lugar que eu quero te mostrar. Eu preciso que você saia daí, porque tem outras pessoas que você precisa alcançar. E que ele quisera eu que isso fosse uma frase de efeito. Quisera eu que isso fosse uma frase de efeito, mas não. Eu, Helena, sou limitada. Mas quando tem eu, você, outro, não. E tem pessoas que você vai alcançar que eu não vou conseguir alcançar. Porque justamente tem talentos que são seus. A forma como o Senhor colocou até de você falar que é sua. E eu não vou conseguir alcançar essas pessoas. Só que eu consigo alcançar a sua vida. E eu consigo fortalecer sua vida através da palavra. E você fortalecido, você consegue fortalecer outro. E você consegue fortalecer outras pessoas. É nisso que você tem que se apegar. E não se apegar nas coisas que vai te paralisando. Porque agora Jó, ele vai descrevendo pra gente, principalmente, a questão do isolamento e da humilhação. Ele começa a falar assim, ó, Deus me transformou em motivo de zombaria. Ou seja, ele tá falando assim, ó, Deus, tô virando piada no meio das pessoas. A condição dele era tão deplorável, a condição dele era tão ruim que ele virou motivo de principalmente zombaria, de piada. Todo mundo ali tava olhando pra Jó e falando, tá lá, não era amigo de Deus? Não era amigo de Deus? Nossa, não é crente? Por que tá passando por isso? Nossa, problema financeiro? Nossa, problema de identidade? Nossa, mas não é de Deus? E aí você fica ouvindo essas hienas. Sobe o nível, cara.
sobe o nível. Eu já falei pra vocês, gente, todos os meus amigos são bloqueados no meu perfil. É porque eu não amo eles? Não. É porque eles ficavam como opositores daquilo que Deus ia fazer. Toda vez que eu postava um vídeo, mandava no meu particular, falava, nossa, olha a blogueirinha. E isso acabava me bloqueando, porque eu não gostaria de ser vista assim, porque eu não me considero uma pessoa assim. Eu falei, quer saber, seus opositores? Vou subir o nível. Se vocês não querem se juntar a mim, vocês não vão se opor àquilo que Deus está queimando no meu coração. Todos eles são bloqueados. E eles sabem. Só não sabem como que é o nome da conta. Deixei de amá-los? Não. Mas subi o nível. Porque eu precisava avançar. Eu precisava avançar. Porque teria pessoas que eu precisava alcançar. E quando você entende o seu propósito de vida, quando você entende o seu chamado, isso vai te custar lugares, isso vai te custar pessoas, isso vai te custar, às vezes, você ser benquisto nas rodinhas e você simplesmente vai virar e vai ter que falar assim, ó, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Só que aí você quer viver em um ambiente aonde você quer aceito. E aí, para você seguir no caminho que o Senhor preparou para você, no Leste Lihá, para você virar, você vai ter que simplesmente abandonar, não somente fisicamente, mas emocionalmente. Porque as rodinhas vão aumentar, as chacotas vão aumentar, os problemas vão aumentar. E se você não subir de nível, você não vai aguentar. Os xingamentos, os opositores. Se você não tiver uma transformação de que aquilo que a pessoa tá falando só reflete o caráter dela, porque como que uma pessoa pode falar de uma pessoa que ela nunca viu, que ela simplesmente entrou numa live e ela esculhambar a pessoa? É só o caráter dela, é só a ferida dela, é só as frustrações dela que ela tá buscando um lugar pra simplesmente despejar. E aí o seu posicionamento é, eu não sou caçamba de lixo. Tchau. Querido, se não vai ficar aqui, não vai agregar, tchau. Coloca cada um no seu lugar. E é o que Jó nos ensina com os amigos dele. É o que Jó nos ensina. Os amigos estavam falando coisas que estavam erradas. Ele não estava aceitando. Ele falou assim, vocês estão errados. Vocês acham que você sabe de Deus mais do que eu? Vocês acham que você vive mais com Deus do que eu? E os amigos falavam assim, o que você sabe? O que você sabe que eu não sei? O que Deus está falando para você que eu não sei? Opositores, se colocando no lugar de oposição. Isso é duro, porque muitas vezes você abandonar lugares... Uma coisa é você sair de lugares ou de pessoas, gente, que você simplesmente não tem muita afinidade. Outra coisa é você sair de lugares de pessoas que você ama. Isso dói. Não sei se você já precisou fazer isso, mas isso dói. Só que era um nível que ele estava vendo uma humilhação pública. E a humilhação pública não era só de pessoas que ele não era benquisto, mas era dos próprios amigos. Era os próprios amigos. Ele estava sendo tratado como piada e principalmente sendo algo desprezível na rodinha dos próprios amigos. Os próprios amigos estavam fazendo isso. E aí ele vem falando, ó, meus olhos estão inchados de tanto chorar, sou apenas sombra do que eu já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, os inocentes levantam as vozes contra os ímpios, os justos prosseguem em seu caminho e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Aqui ele está mostrando exatamente... Deixa eu colocar aqui, peraí. Exatamente a física. Entende? Porque além da humilhação pública, tinha aquela angústia mental, tinha aquela humilhação física, tinha a humilhação de olha, tá tudo... Nossa, tá tudo horrível. Até a visão dele tava ruim. E você pensa que não tem as hienas, não, que ficam ao redor olhando? Você pensa que não é difícil não você olhar? E ver as pessoas assim, ó, do seu lado, vai cair. Caiu, falei que ia cair,
nossa, agora faz sentido, porque não fazia sentido ter tanto dinheiro desse jeito. Não fazia sentido ter uma família desse jeito. Não fazia sentido viver desse jeito. Alguma coisa de errado tinha. Falei que agora tem. Agora a gente tá vendo que tem. Agora a gente tá vendo que tem. E aí, ele vai vendo agora encarar a dura realidade. Principalmente da perda da esperança. Ele vai perdendo a esperança, gente. Ele vai mostrando aqui como que a esperança dele vai se perdendo. E você vê que as pessoas, elas tomam a verdade da Bíblia que simplesmente elas não entendem. A nossa população não sabe interpretar texto, não sabe entender. Aí pega o texto, não pega o contexto e jorram absolutamente todas as coisas e não entende absolutamente nada. Só que ele vai falando aqui e mostrando que a Bíblia ela não fica romantizando o sofrimento. Ela trata com clareza. Sabe que não é fácil. Jó também não romantiza isso daqui. Ele tá mostrando a realidade que, olha, eu tenho sonhos, eu tive sonhos aqui. Por mais que eu sei que Deus ele concretiza todos esses sonhos, Deus ele que realmente, olha, sabe se realmente eles vão ser concretizados, mas eu tinha sonhos. Esses sonhos foram destruídos. Esses sonhos foram extremamente tirados das minhas mãos. Eu tinha paz, eu tinha tranquilidade e de repente eu vi tudo isso sumir. Eu vi tudo isso assim desabar nas minhas mãos. Eu vi tudo isso desaparecer como um sopro de mágica. Só que aqui a verdade que a gente vê não é um Jó totalmente apático nisso. Não, ele fala, olha, é ruim. É ruim tudo isso. Só que ele vira para os amigos e fala, eu desafio vocês a me dar um argumento melhor. Isso que vocês estão falando eu não aceito. Eu posso ter tido meus sonhos despedaçados, eu posso ter tido tudo, mas a minha sanidade ainda continua aqui. E eu desafio vocês a continuarem falando, eu desafio vocês a continuarem falando igual gralha. Mas venham com verdade e sabedoria, porque vocês não estão tendo nenhum pingo. Não estão tendo nem pingo. Vocês querem explicar um passado em cima de uma teologia e estão totalmente errados. Com muito amor e carinho. Já chegava com os 2 pés no peito. Que eu não consigo olhar para essas palavras e achar. Falava assim, tá bom. Venham com um argumento melhor. Se vocês querem falar algo, venham com um argumento melhor. E aí ele começa a se lamentar profundamente, né? Meus dias chegaram ao fim, minhas esperanças se foram, o desejo do meu coração não se realizaram. Ou seja, ele tá falando de sonhos, olha. Quem já teve sonhos aqui frustrados sabe como que é. Não é fácil não, gente. Não é fácil quando você vê seus sonhos, seus projetos sendo despedaçados. Se você não tiver clareza do que o Senhor está te pedindo, do que o Senhor está exigindo de você, a esperança vai esmorecendo. E Deus ele não vira para você e fala assim, não esmoreça. É basicamente você ir no velório de uma pessoa e falar assim, não chora. Pô, o choro é a única coisa que a pessoa tem. Aí você vai falar pra pessoa, não chora. Pô, a pessoa tá lá, perdeu tudo. Não fica triste. Ah, mas por que você perdeu tudo? E não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia não é insensível não tá além da dor. Ele vira pro amigo dele e fala, tô triste. Deus, meus sonhos foram despedaçados. O Senhor é o meu único consolo e o Senhor sabe da verdade. E tem horas que a gente precisa virar pro nosso melhor amigo. A gente esquece que ele é pai, que ele é rei, mas ele é nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ao ponto dele falar, ele abrir um caminho. Gente, vocês têm noção disso aqui? Vocês têm noção disso daqui? Ele, não foi Jó, foi ele que abriu o caminho para Jó pedir. Jó só foi um instrumento na mão dele. Porque ele queria dar. Ele falou assim, eu sou o juiz. E como eu vou ter que julgar a sua causa? Eu sei que você precisa de um advogado, Jó. Então peraí que eu vou abrir um caminho de graça, misericórdia, através desse seu coração que se arrependeu, que mudou de rota, que ouviu minha voz, que está sendo perfeito nos meus caminhos. Eu vou enviar. Cara, isso aqui, se não mudar a tua cabeça, não vai mudar mais. Não vai. Não vai.
Não vai, não vai, não vai, não vai. Então, ele começa assim, ok, mudou, Deus, o Senhor tá vendo, tá triste. Só que homens dizem que noite é dia. Ele tá olhando pra noite, eles estão falando que é dia, porque ele está falando, não tem discernimento nenhum. Tá aqui no olhar. É igual na sociedade hoje em dia, né? Se você falar que gosta do azul, a sociedade vai problematizar. Como assim você não gosta do rosa? Mas eu só falei que eu gosto de azul. Mas e o rosa? Mas eu só falei do azul. Era basicamente os amigos de Jó. Se fosse olhar pra nossa sociedade, os amigos de Jó é esse povo que vive problematizando tudo. E ele continua, e se eu descer à sepultura e arrumar a minha cama na escuridão? Aqui ele vem falando a lógica, vem criticando justamente a lógica dos amigos. Vem criticando a lógica de que, olha, eles tentam transformar o que eu tô vivendo em escuridão, o meu sofrimento em como se fosse algo negativo. Mas se for algo positivo, se for fruto positivo, se for algo além do que o Senhor tá fazendo. E várias vezes nós temos visto pessoas utilizando da teologia, mas eu sou o teólogo tal, eu já falei aqui pra vocês. Calma, se o Senhor tá fazendo algo além, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele continua agindo de forma que nós não sabemos a totalidade. Nós só sabemos aquilo que Ele deixa a gente saber, e mesmo assim, é muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Muito pouco. E aqui, ele finaliza. Ele vem falar da sepultura como se fosse seu último refúgio. Porque ele tá num meio de dor tão grande, gente, que ele vai simplesmente olhando para a morte de forma até mais poética, sabe? A morte como se fosse mais íntima, como se fosse assim uma amiga dele, como se fosse algo que realmente fosse eminente. Já que não tem nenhuma ajuda da terra, já que nós não temos absolutamente nada, acho que os meus companheiros mesmos são os vermes. Os meus companheiros mesmos é a sepultura. Esses sim vão ser os meus amigos. Lembra que a gente estudou, ele está falando através da ótica da dor. Ele não está falando uma verdade do que Deus estava fazendo, porque ele não conhecia o que aconteceu lá no capítulo 1. Ele não sabia do que o Senhor já havia testemunhado sobre ele, sobre o caráter dele. Ele só está falando através da perspectiva da dor. E talvez você esteja aqui olhando pela perspectiva da dor. Aí Deus te traz aqui numa live como essa, em um domingo como esse, às 1h42 da tarde, para simplesmente falar assim, olha, metanoia. Eleva, mudou o nível, subiu o nível, a régua tá maior, agora tá maior. E como régua maior, como o nível sobe, também tem que aumentar e subir a sua postura. Porque a partir do momento que você vir aqui, ó, você não pode ser mais a mesma pessoa, você nem consegue ser mais a mesma pessoa. Seu posicionamento nem dá pra ser mais o mesmo. Isso significa que você não vai errar? Não, não significa, mas significa que em todo momento você vai tentar acessar o coração de Cristo para fazer o que Ele manda você fazer. Significa que em todo momento você vai ter clareza do seu caminho? Não, porque vai ter momentos que você vai só andar. Vai ter momentos que você só vai ter que ir. Você não vai entender nada, você só vai. E lá na frente é explicado para você. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas orações que o Senhor nem ouviu, nem respondeu, porque Ele sabia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Glória a Deus que o Senhor entendia os lamentos de Jó. Glória a Deus que o Senhor entendia que era só a dor dele e estava tudo bem. Mas não entendia o que os amigos estavam fazendo e não aprovava o que eles tinham de conhecimento e estavam aplicando. E é um alerta pra gente. É um alerta pra gente entender como Deus trabalha,
como ele continua trabalhando, como ele continua apontando as coisas pra gente. E aí ele vem. E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou irmã? Onde está então a minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura, descansará junto no pó. E ele fala, olha, aonde está? Aonde está a minha esperança? Aonde está, Senhor? Me envia. Aonde está? Porque nesse ponto a minha esperança está na terra mesmo. Está terrena, está completamente aqui, no agora, porque está morta. Eu não consigo nem acreditar, porque o que eu vejo aqui é só descer o pó. Só. E a gente entende que o lamento de Jó nos apontou para algo que é algo mais descomunal. A gente nunca pode passar por isso. Isso aqui nos dá uma sabedoria que a gente precisa expandir no nível que não tem como a gente continuar da mesma forma. Não tem como. Quando nós olhamos e Jó vem mostrar isso pra gente, que o lamento humano, gente, é válido. E por que você chegou até aqui com essa metanoia? Se lamente diante de Deus. Depois eu quero até que o Guilherme vai mandar lá no grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, é só mandar aqui um oi. Uma das pregações que ele mandou pra mim sobre as orações sujas, né? Os lamentos. Deixe-se fazer orações sujas. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eu vou pedir depois até pra ele mandar esse vídeo desse pastor pregando lá no grupo. Porque o objetivo aqui, gente, é você pegar suas frustrações e você jogar em Deus. Se hoje você tá aqui nessa live, você chegou aqui por acaso, você acha que foi por acaso, na verdade, o Senhor tá falando assim, olha, eu te trouxe aqui pra produzir uma metanoia na sua cabeça, uma mudança de rota. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá exausto, só que eu te trouxe aqui justamente pra falar assim, ó, despeje de mim, vem, pode matar no meu peito, pode jogar no meu peito. Despeja tudo que você precisa despejar em mim. Só que a partir desse momento que você se despejar, você vire essa rota. Você vire do outro lado e vá rumo ao que eu vou falar pra você. É nesses momentos que você precisa se deixar ser ministrado pelo Senhor. Deposite nele todas as suas frustrações. Não tenha medo, não. Eu sei que hoje em dia as pessoas... É um tabu dentro das igrejas. Principalmente, a gente é levado a fazer orações muito mais bonitas e muito mais performáticas. Mas deixa eu te falar. Deus não tá nem aí com a sua performance. Ele quer um coração quebrantado e sincero na presença dele. Enquanto você tiver um coração quebrantado, enquanto você tiver um coração sincero, disposto a ter uma metanoia, mudar a sua rota, saiba que ninguém vai conseguir parar aquilo que ele começou a executar na sua vida. Você não tá entendendo isso aqui. Se você tivesse entendendo, você já estaria pulando dessa cadeira onde você estiver. Porque é isso que Jó mostra pra gente. Depois Jó mostra pra gente, olha, eu sinto essa necessidade de interceder. Eu clamo, Senhor, eu clamo. Através de um clamor de um homem que sofreu em todos os níveis possíveis, porque se você tá aqui desde o primeiro dia, você viu que os níveis que ele foi sofrendo, que ele foi atacado, justamente foi para apontar para Cristo. E sem Cristo, você não entende que nós não estaríamos aqui? Não teria como nós pagarmos, não teria como você e eu estar aqui nessa live. E só foi através da vida dele que o Senhor abre uma janela de graça, de oportunidade, e o clamor de um homem chega aos céus e desce na terra. E no dia que você entender isso, você para de viver a vida miserável que você está vivendo. E por que eu falei pra você, eu iniciei essa live falando pra você, não tem como as pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo permanecerem da mesma forma. Não tem como. Se essa pessoa está da mesma forma, se essa pessoa está igual os amigos de Jó, eles não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, precisam morrer, nascer de novo e ter um encontro com Ele e ser transformado. Então a gente também não pode ser injusto e botar na balança todo mundo, porque tiveram pessoas que tiveram encontros com Cristo, estão mudando as suas vidas, estão mudando a vida de outras pessoas. E quando a gente pega e coloca todo mundo no mesmo balaio, nós estamos sendo injustos. Nós estamos pegando a teologia dos amigos de Jó e aplicando da maneira errada.
Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Senhor, obrigada. Obrigada. Se eu pudesse passar o que eu tô sentindo, meu corpo tá pegando fogo. Fogo. Tô tremendo todas as minhas carnes. Entenda que a sua fé precisa resistir mesmo quando você não consegue ver mais esperança. Porque a maior esperança já veio para nós. Essa esperança já foi apontada para nós na cruz. E é nessa esperança que nós temos que nos apegar. Não é no governo, não é nos seus familiares, não é no seu dinheiro, não é em absolutamente nada. É nessa esperança. Mesmo que você sinta que você está perdendo tudo. Jó, ele nunca negou a Deus, ele nunca teve a possibilidade de negar principalmente a sua integridade moral diante dele, porque a sua moral diante dele ficou inabalável, por mais que em alguns momentos ele oscilasse no pensamento, mas a sua moral diante do Senhor, inabalável. Ele continua questionando, mas ele permanece buscando as respostas em Cristo. Em Cristo. E eu quero que hoje você entenda. Se você está aqui, o Senhor preparou esse momento para você beber dessa fonte, para você ser renovado por essa fonte, para você ser impactado por essa fonte. E aí você vai virar para mim e falar assim: Helena, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu ouvi tantas vozes que simplesmente eu já não quis mais estar nessa presença. E aí o Senhor tá te trazendo numa live, num domingo à tarde e falando: volta. E eu quero orar pela sua vida. Se você quer hoje mudar a rota, como já tá mudando, você tá aqui nessa live, você já tá mudando essa rota, eu quero que você escreva aqui: eu quero voltar para Jesus, que nós iremos orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui: eu quero aceitar Jesus, Helena, eu não quero mais a minha vida do jeito que tá, eu não quero mais nada na minha vida, eu quero ter uma metanoia, anular essa possibilidade de continuar dessa forma. Eu quero anular. E hoje é a partir dessa decisão que você tem. Glória a Deus, Natiele, glória a Deus. Escreve assim, ó: eu quero aceitar Jesus. Se você estiver aceitando, glória a Deus. Gui, vai anotando os nomes para mim, por favor. E quem quer voltar, escreve: eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer aceitar, escreve: eu quero aceitar Jesus. E quem quer voltar, escreve: eu quero voltar para Jesus. Saiba que é a melhor decisão da vida de vocês. É a melhor decisão. Saiba que tem uma família que escreve aqui, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês que parem de digitar, só deixa digitar quem tá voltando para Jesus e quem tá aceitando Jesus. Glória a Deus, Val. Glória a Deus. A Val quer voltar para Jesus. A Mone, eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A Thaís quer aceitar Jesus. Quem mais? O Rafa quer aceitar Jesus. Glória a Deus, Rafa, pela sua vida. A melhor decisão. Você não tem noção do que você está fazendo. É a melhor decisão. Você está mudando a rota da sua vida. Você está alterando todo o destino. Você tem noção que toda a sentença que tinha sobre a sua vida hoje está sendo anulada, aniquilada? A Natiele também. Glória a Deus. Se você quer voltar para Jesus, coloca aqui: eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. A Kátia: eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e eu quero que você que está aceitando Jesus, coloque a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Para você que está aceitando Jesus, eu quero que você repita essas palavras comigo. Senhor meu Deus,
Hoje, no dia 17 de junho de 2026, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu estou alterando a rota da minha vida. Na verdade, eu estou tendo uma metanoia, Senhor. E eu quero ser transformado e impactado pelo poder da Tua palavra. Assim como a Helena falou nessa live, Senhor, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Maio, obrigada. Que a minha vida vai ser transformada. Que a minha vida será impactada. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu te aceito, em nome de Jesus. E você que está voltando, eu quero que você repita essas palavras comigo. Você que está voltando, repete essas palavras. Senhor, meu Deus, hoje, no dia 17 de maio de 2026, eu confesso que ouvi palavras, tracei caminhos que não eram os teus, me desviei da rota que o Senhor traçou para a minha vida. Mas hoje eu te peço perdão, Senhor. Recalcula a rota do meu destino. Me faça chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. E principalmente, reescreve de novo e de volta o meu nome no livro da vida. Me perdoa, Senhor. Me aceita de volta. Me limpa, me purifica, para que eu seja um vaso novo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Oh, Jesus, glória a Deus. Escreve aqui, gente, pode contar comigo. Você que aceitou a Cristo, você... Gui, pega os nomes para mim, por favor. Você que aceitou a Cristo, você que se reconciliou com Cristo, olha o tanto de gente que você pode contar. Coloca aqui, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Coloca aqui, vocês têm uma família, a família de Cristo. Olha, Gui, pode contar comigo, Robson, pode contar comigo, Gisele, pode contar comigo. Olha o tanto de gente que vocês podem contar. Pode contar comigo. Maurício pode contar comigo, a Carla pode contar comigo, a Adriana pode contar comigo, Fábio pode contar comigo, Rafa pode contar comigo. Vocês têm noção disso? O tanto de gente, principalmente, vocês podem contar com Cristo. Ele não abandona. Jamile pode contar comigo. Vocês não estão soltos no mundo. Não estão soltos no mundo. Parem de andar por aí como se vocês fossem órfãos. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Obrigada, Jesus. Nós sentimos o teu fluir. Obrigada. O Senhor marcou um encontro conosco. Nós somos gratos. Hoje tem festa no céu, Senhor. Nós somos tua primícia. Nós somos a sua primícia, Senhor. Que essa devocional, ela suba como um incenso suave nas tuas narinas. Que essas vidas sejam conduzidas por ti, Senhor. E eu sei o quanto elas são importantes para ti. Que nós paguemos o preço que for. Mas nós queremos beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o suficiente. Obrigada por nos chamar, porque não foi por mérito, foi por graça.
E nós sentimos o teu fluir nesse dia de hoje. Teu rio de vida aqui. Obrigada, Jesus. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte de inspiração. O Senhor é a nossa fonte de sabedoria. Jesus, obrigada. Obrigada. Obrigada pelos teus servos, Senhor. Nos ensina. Que Jó possa nos ensinar. Que tantos outros mártires, Senhor, possa nos ensinar. Como ser filhos, Pai. Perfeitos nos teus caminhos. Que nós possamos viver essa palavra, que essa palavra possa ruminar nos corações, que essa palavra possa encontrar solos, Pai, frutíferos e possa germinar e produzir 100 por 1, muito mais. Obrigada, Senhor. O teu rio de vida aqui. Obrigada, Deus, obrigada, obrigada. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Obrigada, Senhor, obrigada, nós somos a tua primícia. Quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Obrigada, obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia. Te convido a participar desse momento de propósito conosco. São 42 dias, gente. 42 dias fazendo propósito. Eu vou virar pra você e falar que é fácil? Não é, mas é prazeroso. Todos esses dias o Senhor tem feito algo grandioso. Então sai daqui com sua energia renovada para essa semana. Sai daqui com força, sai daqui com vigor para você começar essa semana assim, ó. E toda vez que você ouvir uma voz que tenta te parar, principalmente as vozes que não são do Senhor, que você possa bater seu pace, vá pra cima e enfia os 2 pés no peito e faça aquilo que o Senhor já determinou pra tua vida. Amém? Saiba que se você está nessa live, se você assistiu essa live, você está proibido. Escuta isso aqui que eu vou te falar, você está proibido de voltar para a fase anterior. Você subiu de nível, parabéns, você foi graduado. Subiu de nível. E se você subiu de nível, se comporte como alguém que subiu de nível. Amém? Glória a Deus. E aí, todos os dias a live é 6 horas da manhã, tá bom? Então, eu deixo um print. Principalmente, eu vou tirar aqui um print, peraí. Eu deixo um print, coloco... Sim, as lives ficam gravadas no YouTube. Gui, escreve aí pra eles, Helena Barreto 2. Helena Barreto 2, o canal no YouTube. Nós temos um grupo no WhatsApp também, que é o grupo de aviso, gente. É só você mandar aqui, oi grupo, que você já recebe o link e você entra. É um grupo silencioso, é um grupo onde você não vai ficar recebendo muita coisa, somente avisos. Então, é um grupo muito tranquilo e lá você tem acesso a tudo que tá acontecendo. Então, hoje a live foi um pouquinho mais tarde. Deus sabe por quê, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, hoje a live foi um pouquinho mais tarde. É tudo junto, Gui. Deixa eu escrever aqui. Assim, ó. Senão eu não acho. Assim. Esse é o canal do YouTube. Mas se você entrar no grupo... se você entrar no grupo, você já consegue adentrar, principalmente no
no link que vai pro YouTube, tá? Aí no YouTube, todos os dias às 8, a live fica disponível. Então, 6 da manhã nós estamos aqui nessa plataforma e 8 horas da noite fica disponível, tá bom? Todos os dias, Black, às 6 da manhã, tá bom? A gente vai das 6 até umas 8 e pouquinho, às vezes um pouquinho menos, mas mais ou menos 1h30, viu? Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Coloca aqui, ó, primeira vez e a cidade de onde você é, só pra eu saber de onde você é, eu te dar um abraço mesmo que distante, sabe? Declaramos cura. Sino, né, Rodrigues, na sua vida, viu, meu irmão? Deus abençoe. Primeira vez Rio de Janeiro, Etienne, primeira vez Guarulhos, primeira vez Pará. Amém. Domingo vai ser sempre nesse horário? Gente, eu não sei. Vocês que sabem, vão mandando aí pra mim, porque eu sempre faço às 6. Mas vocês gostam desse horário do meio-dia, aqui no domingo? Primeira vez Aliança, é Pernambuco, né? Malena, seja bem-vinda. Primeira vez Goiânia, pessoal de Goiânia em peso. Brasília, primeira vez Maria, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Adentrem no grupo para receber todas as informações que vocês precisam. Manda mensagem aqui, manda mensagem também no meu particular. Eu gosto muito de ficar ouvindo e às vezes quando eu tenho tempo eu vou ficar respondendo vocês. Esse horário no domingo é perfeito, até no alcance. Então, nós podemos abrir no domingo esse horário, né? É bom que eu descanso um pouquinho mais, gente. Eu tava muito cansada, por isso que eu acabei abrindo. Terminei a mentoria tarde e eu já tava cansada de tantas coisas que eu fiz aqui em casa também, organizando. Mas eu vou avisando pra vocês, tá bom? Domingo eu vou avisando pra vocês. João Pessoa, Edilma, seja bem-vinda, minha amada. Deus abençoe a vida de vocês. Então, já tem uma missão pra vocês. Sigam esse perfil. Quem não ativou o Hurt Me, gente, ativem o Hurt Me aqui, ó. Vamos lá. Tem algumas metas aqui na live, eu sempre peço pra bater as metas no final, pra não ficar atrapalhando a mensagem. O Hurt Me, qual que é o objetivo do Hurt Me? É justamente você ficar a par de tudo que tá acontecendo aqui na live. Então vai, meu amigo Francisco tá aqui também, vai ativando o Hurt Me e vai avisando pra você. Então, se tem live, se tem tudo, ele já avisa de imediato pra vocês, viu? Alandra, Pernambuco, próximo de João Pessoas. Que legal, Michele, seja bem-vinda, viu? Então, siga o perfil, entrem no YouTube também, adentrem no grupo. Deus abençoe a vida de vocês. Vou colocar aqui as últimas recompensas aqui, na verdade, bater meta, né? Quem sentir no coração, quiser ajudar nas últimas metas já pra gente finalizar a live, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Quem mais tá aqui pela primeira vez? Obrigada, Rafa, pelos presentes, Black também, obrigada pelas rosas, Deus abençoe. A Val Feitosa também, Gi também, obrigada, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Sabe que vocês são um presente de Deus pra minha vida e tamo junto. E detalhe, só pra quem tá aqui a primeira vez, e as últimas coisas que eu vou falar a gente já encerra, temos umas lives específicas, porque o meu objetivo aqui, gente, não é só levar a palavra. O meu principal objetivo aqui é a palavra, mas também a gente se desenvolver, tá? Então, tem áreas que a gente precisa desenvolver, então eu tô fazendo lives paralelas de tanto a gente aprender a palavra, os nossos momentos de devocionais e a gente entender os nossos comportamentos, os nossos traumas, principalmente os nossos defeitos que a gente tem e junto a isso alinharmos com a palavra para prosseguirmos, para avançarmos, termos a verdadeira prosperidade. Quando você entende que a prosperidade é o rompimento da semente com a terra, tem um rompimento, aí você vai entender que é a palavra com comportamento, tudo em ação, aí tem um efeito explosivo, tá bom? Então, tem algumas lives específicas, a gente tem uma live de identidade pré-programada, a gente só não sabe o dia, mas ou vai ser no final do propósito, ou a gente vai tentar intercalar aí no meio, tá bom? Mas siga o perfil que vocês vão ficar sabendo de tudo. E quem é antigo aqui já sabe. Escreve assim, Alegres, mas você escreve Alegres assim, ó, estourando, tá bom? Estourando. Porque eu acredito que na minha mente isso daqui, eu tava até falando com o Guilherme, quando as pessoas escrevem Alegres, eu já vejo todo mundo junto.
A gente sendo ministrado por várias pessoas e todo mundo escrevendo assim alegres, igual a Adri colocou aí. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu tô ensopada, gente. Tô ensopada, vou ter que tomar um banho, tô de tanto suor. Alegres. Deus abençoe vocês, até amanhã, tchau, beijo. Tchau.